Você aí que é dono de e-commerce ou você que presta serviço para e-commerce, você sabe qual que é o melhor regime tributário para esse segmento? Lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional? Então, se você quer saber sobre esse assunto, fique nesse vídeo até o final. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e quero de antemão pedir para você que ainda não é inscrito, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos que todas as terças e sextas-feiras às 13 horas são publicados. Então, nós temos aí mais de 150 vídeos aqui no meu canal do YouTube e também tenho muito conteúdo tributário lá no meu Instagram, @ElcioGuiotto. Então, se você também não me segue no Instagram, passa a me seguir para você ficar aí por dentro de todas as alterações, atualizações e todas as oportunidades tributárias. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o e-commerce. Esse é um segmento que tem crescido muito no Brasil e é um segmento que precisa de uma atenção especial, principalmente em relação às incidências tributárias. Por quê? Porque muitas vezes o empresário ele está muito preocupado com a operação, ele acaba esquecendo que o regime tributário, as incidências tributárias, tem um fator muito significativo no próprio negócio. Muitas vezes 30%, 40% do faturamento vai para os governos, tanto no caso do e-commerce estadual e federal, através dos tributos e contribuições, vão para o governo e aí muitas vezes os empresários, os prestadores de serviço, os próprios contadores que fazem a contabilidade e o fiscal desses e-commerces não se atualizam ou não estão ali muito por dentro da legislação e muitas vezes a grande margem de lucro, o grande lucro está indo embora por conta de um regime errado, por conta de uma tributação indevida e em grande parte também das situações em alguma coisa que ficou errada e possa aí acarretar algum tipo de risco fiscal e autuação fiscal. Então, para a gente entrar no mérito dessa discussão, primeiro a gente precisa entender um pouquinho dos regimes. Então, quando a gente fala de Simples Nacional, esse é o regime que, apesar do nome Simples Nacional, não é tão simples quanto parece. A simplicidade do Simples Nacional é o fato de que todos os tributos e contribuições são recolhidos de maneira única dentro de uma guia, que é a DAS, declarada no PGDAS, que é o programa que as empresas entregam mensalmente, onde é calculado todos os tributos. Então, de acordo com o faturamento e de acordo com o anexo específico que as empresas estão enquadradas, nós temos a tributação do imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS e contribuição previdenciária, tudo em uma única guia. Diferente do lucro real e do lucro presumido, que nós temos as tributações segregadas por tributos e contribuições. Então, por exemplo, lucro presumido, nós temos ali PIS e COFINS recolhidos com alíquotas menores, 3,65, sem manutenção de crédito. Nós temos imposto de renda e contribuição social recolhidos sobre uma presunção aplicada ao faturamento. Então, por exemplo, na questão do comércio, nós estamos falando de 8 e 12 de presunção para o IR e para a CS, aplicada sobre o faturamento, e aí a gente encontra uma base de cálculo para apurar esses tributos. No lucro real, a incidência do PIS/COFINS, ela também tem uma sistemática diferente. Então, por exemplo, empresas que importam muito, muitas vezes é mais vantajoso estar no lucro real por conta do crédito de PIS/COFINS, em razão do PIS/COFINS importação ser um valor muito relevante. Então, o PIS/COFINS na não cumulatividade, que é o lucro real, eu pago uma alíquota de 9,25 na saída, mas tenho crédito sobre as entradas. E meu imposto de renda e contribuição é calculado sobre o meu lucro efetivo. Então, não tem a presunção, como é o caso do lucro presumido. Então, só para vocês entenderem um pouco dessas diferenças entre simples, lucro real e lucro presumido. Por quê? Porque isso impacta significativamente na apuração dos resultados da sua empresa ou dos seus clientes. E aí a gente tem algumas premissas básicas que precisam ser avaliadas. Por exemplo, a folha de pagamento. Empresas do Simples Nacional muitas vezes têm a folha de pagamento já ali dentro da alíquota efetiva do DAS. Ao passo que, se for para o lucro presumido ou real, eu tenho a contribuição sobre a folha recolhida de maneira segregada. Um outro ponto importante é o ICMS, que também está, até determinado ponto de faturamento, dentro da DAS, né, na guia única, para o lucro real e para o lucro presumido, está fora. Tem uma apuração separada, que é a apuração não cumulativa, onde eu tenho créditos nas entradas e tenho o débito na saída. Então,
Como saber qual que é o melhor regime tributário para a minha empresa do e-commerce ou para o meu cliente do e-commerce? Não tem uma regrinha de bolo, não tem uma regra pronta. Principalmente porque o e-commerce, em função do crescimento do e-commerce, nós temos alguns estados que trazem bons benefícios para o e-commerce. Um exemplo disso é o município, a região de Extrema, em Minas Gerais. Hoje, Extrema, em Minas Gerais, é considerado o berço do e-commerce. E aí nós temos redução significativa do ICMS a depender das operações, que chegam ali a casa de 2%. Então, em alguns estados, o ICMS é 18%, 19%. Então, a gente tem aí uma carga tributária muito substancial quando a gente compara essas questões. Então, não tem uma receita de bolo, não dá para falar que o seu e-commerce vale a pena ficar no simples, no lucro real, no presumido. Depende muito da localidade, a margem de lucro afeta muito, do faturamento. Então, por exemplo, se você é um e-commerce que fatura mais que 4.800.000, você já não pode ser simples nacional. Você tem que ser lucro real presumido. Se a sua margem é muito alta, o lucro presumido tende a ser mais vantajoso. Se a margem é muito baixa, 3, 4, 5%, provavelmente o lucro real é mais vantajoso. Se você importa muito, talvez o lucro real seja o melhor caminho. Então tem várias premissas, várias situações que precisam ser avaliadas para entender se o seu e-commerce está no melhor regime tributário para que você tenha aí a menor carga tributária possível. Então você vai precisar aí, dono de e-commerce, buscar assessoria de um consultor tributário, de alguém que tenha uma experiência, e você que é prestador de serviço de consultoria tributária, precisa avaliar, você que tem escritório de contabilidade ou de advocacia que atua no tributário, avaliar todas essas premissas que eu falei aqui nesse vídeo. Inclusive tem outros vídeos no meu canal que eu explico também essas questões de lucro real, presumido e simples, que vocês aí podem e devem assistir, para avaliar e montar um estudo tributário para mostrar para o seu cliente ou para a sua empresa que, opa, eu estou realmente no melhor regime tributário. Eu falo para vocês com experiência própria, muitos clientes aí, muitas empresas estão no pior regime tributário para a sua atividade e nem sabem disso. Então, vê a consultoria tributária, vê o profissional da área tributária como um custo, que na verdade deveria ver como um investimento. Por quê? Porque realmente investir em consultoria tributária é investir no seu negócio, é aumentar a sua margem de lucro e é estar atento às oportunidades tributárias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal. Compartilhe o meu canal com outros empresários, com outros consultores tributários, advogados, contadores, para que esse vídeo e todos os demais vídeos cheguem a mais pessoas e o YouTube entenda que esse é um canal relevante, que traz informações de maneira relevante, séria, honesta e de maneira contínua, porque todas as terças e sextas-feiras nós temos novos vídeos aqui no canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.